Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Sena Investidor. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a atualização da minha carteira até o mês de janeiro. Para quem acompanha o canal sabe que todo final de mês ou início do mês seguinte eu sempre trago um vídeo mostrando a carteira atualizada. Mostro também a rentabilidade, o número de ativos que eu tenho, quais foram os novos aportes e como está a evolução dos meus dividendos. Como vocês podem ver, eu já estou na página da Status Invest, que é a ferramenta na qual eu utilizo para fazer acompanhamento da minha carteira. Isso aqui é free, eu não faço nenhum tipo de pagamento nessa página, tá? Eu só cadastro os meus ativos e ele vai me dando aqui um resumo de como está a minha carteira com as movimentações que acontecem na bolsa, tá? Então esse dashboard aqui é a parte de resumo da carteira, então aqui a gente consegue ver a rentabilidade em um ano, a gente consegue ver o patrimônio, conseguimos ver também os proventos, a composição da minha carteira, e aqui é uma informação sobre as ações, mas eu também consigo selecionar os fundos imobiliários aqui de como está se comportando no dia de hoje. Então hoje no dia 2 de fevereiro, que eu gravo o vídeo para vocês, alguns ativos meus estão positivos, outros estão negativos, e é isso. Então vamos passar aqui para a parte da rentabilidade. Vou abrir aqui em outra página para vocês. Bom, a rentabilidade da minha carteira está 11,11% durante um ano. É uma carteira nova, eu criei ela lá no mês de julho de 2022, então ela não tem muito tempo. Foram poucas as vezes que minha carteira ficou acima do Ibovespa. A grande maioria das vezes o Ibovespa está ganhando da minha carteira, mas isso não é uma preocupação. Tá? Minha carteira é para o longo prazo, então isso não faz diferença para mim nesse momento. Então, trazendo aqui para baixo, a gente tem a valorização da minha carteira, a rentabilidade de julho até dezembro e agora em janeiro. Então, a gente vê que aqui em janeiro eu fechei o mês de janeiro com uma carteira positiva em 3,34%, mas como eu comentei, isso não faz muita diferença no meu objetivo principal, porque o meu interesse maior é a renda passiva, que eu quero receber todos os meses quando eu me aposentar. Né? Daqui para frente eu espero receber todos os meses, mas a grande diferença é o objetivo da minha carteira, que é para minha aposentadoria, então para daqui a 30 anos. Tá? E vale a pena mostrar também que em dezembro foi a primeira vez que minha carteira teve uma variação negativa, vamos dizer assim. Ela fechou o mês de dezembro com menos 0,56%. Tá? Agora passar para a parte do patrimônio. Então, atualmente estou com patrimônio equivalente a R$ 4.922,83, tá? E vale a pena notar que em dezembro eu tinha um patrimônio de R$ 4.080,82, tá? Eu cumpri a minha meta do ano passado, que quando eu comecei a investir em julho, eu esperava fechar a minha carteira com R$ 4.000 investidos, então eu consegui bater essa meta lá em dezembro de 2022. E a minha próxima meta é chegar nos 10.000 investidos em dezembro de 2023. Então, em dezembro desse ano, eu espero estar com R$ 10.000 investidos. Então, o que vale a pena mostrar aqui é as movimentações na minha carteira. Então, de dezembro, quando eu tinha R$ 4.080, para janeiro, quando minha carteira fechou com R$ 4.903, foram mais de R$ 800 investidos, né? E nem tudo foi investido, tá? Acho que foi um pouco menos, foi 700 e poucos reais investidos. E ainda tem aqui uma variação, né? Como eu mostrei para vocês ali na rentabilidade, a minha carteira ela teve uma variação positiva de 3%, então também tem um ganho em cima do meu patrimônio. Não, esses R$ 820 aproximadamente aqui não foi investimento, tá? Teve parte que foi investimento, grande parte foi investimento e o restante foi a variação da minha carteira. E isso é importante mostrar para vocês porque eu também já assisti bastante vídeos aqui, estudei muito sobre a questão do investimento até eu tomar a decisão de montar minha carteira e realmente é muito gratificante você ver a sua carteira positiva, a sua carteira
aumentando o seu patrimônio, a sua renda passiva aumentando mês após mês. Eu vou mostrar para vocês ali mais para frente nos proventos, que ele vem crescendo ao passar dos meses. Isso é o meu objetivo principal. Eu quero estar daqui a 30 anos com essa renda passiva fazendo diferença na minha aposentadoria, tá? E para muitos que me perguntam aqui nos vídeos ou no Instagram, o meu planejamento é de aportar no mínimo R$ 300, tá? Então, no mínimo eu vou aportar R$ 300, mas pode ser que em alguns meses eu aporte 500, 600 ou mais, tá? Mas no mínimo é R$ 300 que eu tenho que separar da minha renda mensal e utilizar para o meu aporte. Então, na composição da minha carteira, eu tenho esses 6 ativos, vamos dizer assim, sendo ações, fundos imobiliários, tesouro direto, no caso, a renda fixa, Fiagro, que também faz parte aqui dos fundos imobiliários, né? As criptomoedas, que são parte de risco da minha carteira, e o exterior, tá? A minha carteira ela já está exposta ao exterior, já está exposta ao dólar. Isso é uma estratégia minha. Então, eu pretendo manter isso, tá? Para quem não sabe, quando eu comecei a investir, eu já tinha montado a minha estratégia. Então, a minha estratégia está montada em ter 60% do meu patrimônio no Brasil e 40% no exterior. Então, nesse momento, como vocês podem ver aqui, a minha carteira já está seguindo, alguns ativos já estão no patamar que eu determinei da minha estratégia. Então, a gente já tem aqui no ETF no exterior, né? Meu patrimônio no exterior já está nos 40%. As minhas ações estão um pouco abaixo dos 20% planejado. Os fundos imobiliários, se eu somar aqui com o Fiagro, está ali nos 20%. O que precisa mexer agora no próximo mês é o tesouro. Eu pretendo deixar tesouro com 15% e criptomoeda com 5%, porque eu acho que 5% é um número ideal. Já está, para alguns, até muita coisa, tá? Você está expondo 5% da sua carteira no risco, mas por eu já estudar criptomoeda e já entender algumas movimentações e alguns riscos, eu pretendo deixar a minha carteira com 5% em riscos, ou seja, 5% comprando criptomoeda, que eu, nesse momento, eu só tenho 2. Então, vou mostrar para vocês aqui ativo por ativo. Vou começar pelo exterior, que é a proporção aí que tem maior parte da minha carteira. Então, no exterior, até esse momento, eu só estou investindo em ETFs. Então, eu tenho o VNQ e o VOO. O VNQ é um ETF de REITs, que são os fundos imobiliários lá nos Estados Unidos. E o VOO, que replica as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Tá? Eu só invisto nele mensalmente. E eles vão me dando retorno. E uma observação é que o ETF no exterior ele te paga dividendos. Tá? Aqui no Brasil não, mas no exterior sim, e esses dividendos são em dólar, então o que é algo muito bom. Após o ETF no exterior, eu sigo aqui para ações. Então, em ações eu tenho essas 8 ações, 3, 6, 7, 8, isso 8, mas desconsiderem Americanas, tá? Americanas foi uma besteira que eu acabei fazendo. No início desse mês, como todo mundo sabe, teve aquele rombo na Americanas, aquela notícia que saiu de um desvio de 20 bilhões, e eu enxerguei aquilo como uma oportunidade, mas obviamente tinha muita coisa para acontecer e muita coisa para ser divulgada após aquilo. Então eu acabei comprando ela 2,50 e hoje eu estou com prejuízo aqui. A boa notícia é que eu comprei 15 cotas, então eu não estou tão perdido assim, né, vamos dizer. Mas não façam isso, isso é algo que eu não pretendo fazer mais. Acho que não vale a pena para minha estratégia, que é de longo prazo, tentar ganhar dinheiro a curto prazo em algumas poucas ações. Então, em Americanas, eu acabei fazendo isso, mas eu pretendo, assim que bater o preço que eu paguei, eu devo vender. E se não bater, eu vou deixar lá na minha carteira até que em algum momento bata, porque é um dinheiro que também não faz muita diferença aqui para mim. Tá? Então, seguindo as outras ações que eu tenho, Banco do Brasil, Itaúsa e Santander nos bancos, Sanepar no segmento de água e saneamento, Taesa no segmento de energia elétrica, a Vivo na telecomunicações e essa Taurus Armas é uma ação que eu venho estudando bastante e existe aí uma possibilidade dela valorizar bastante, tá? Para os próximos meses, para os próximos anos. Então, como vocês podem ver, eu estou exposto aqui aos setores que nós chamamos de perenes, tirando aqui a Taurus, mas bancos, água, saneamento, energia elétrica, telecomunicações, ou seja, uma carteira conservadora, bem
café com leite, né? Bem tranquila, sem expor muito ao risco, tá? Passando aqui, eu tenho os fundos imobiliários, então eu tenho esses 9 fundos imobiliários mais o Fiagro, que eu vou mostrar aqui embaixo. Então eu tenho o BCFF, que é um fundo de fundo. Eu tenho o Betal, que é um fundo de tijolo. Tenho o HCTR, que é um fundo de papel. O HSML, que é um fundo de shopping. MXRF11, que é um fundo de papel, bastante conhecido, inclusive. Eu tenho o SDU11, que é um fundo de tijolo. Vino11, fundo de tijolo. VISC11, fundo de tijolo. E o VSLH, fundo de papel. Passando aqui para o Fiagro rapidamente, eu tenho o SNEG 11, tá? Ele aqui está descrito como fundo de papel, mas ele é um fundo híbrido, ele tem parte em tijolo, parte em papel. Passando aqui para o tesouro, eu tenho esses 3 tipos de tesouro, mas esses dois aqui, vocês, né, as pessoas já não conseguem mais comprar, eles foram atualizados lá no Tesouro Direto. Então o Tesouro IPCA mais 2026 e o pré-fixado, eu tenho aqui pouco dinheiro e vou deixar eles até o vencimento, não faz diferença para mim. E nesse último mês eu já comecei a investir no Selic 2026 e vou continuar investindo nele, tá? Mais para frente, até o vencimento, vamos dizer assim. E por último, as criptomoedas, né, que é a parte do risco que eu coloco na minha carteira. Então eu tenho aqui parte de Bitcoin e parte de Ethereum, que são as criptomoedas que eu escolhi colocar na minha carteira. Passando agora para os proventos, eu mostro aqui a escadinha que eu falei para vocês mais cedo, né? Nesse momento, até esse momento, né? Até janeiro, eu já recebi R$ 57,58 em proventos. Ou seja, quando eu comecei a investir em julho, obviamente eu já não recebi nenhum dividendo, mas já em agosto, no mês seguinte, eu já estava recebendo dividendos. Eu recebi 95 centavos em agosto, R$ 4,55 em setembro, R$ 9,12 em outubro, R$ 8,98 em novembro, R$ 19,80 em dezembro e no mês passado eu recebi R$ 14,18. Essa diferença aqui vocês vão ver em alguns casos, porque ações, basicamente quem paga todos os meses são fundos imobiliários, mas vão ter meses que vão ser maior porque vão acabar entrando nos ETFs no exterior que pagam trimestralmente, assim como várias das ações que eu tenho na minha carteira, tá? Bom, eu acho que esse é o resumo da minha carteira, pessoal. O fechamento da minha carteira aí, considerando esse último mês de janeiro. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gostou, já se inscreve no canal, já deixa o seu like no vídeo para você não perder os próximos vídeos. Esse ano teremos muitas novidades aqui. Eu estou me planejando fazer pelo menos de 2 a 4 vídeos por mês. Tá? Com certeza 2 vídeos, um vai ser a minha carteira atualizada e algum outro vídeo falando sobre alguns assuntos que eu ando estudando, alguma oportunidade que eu ando enxergando, algumas movimentações. Então eu espero que vocês tenham gostado e fiquem com Deus, pessoal. Grande abraço a todos.